São 11 horas e 5 minutos. Bem-vindos ao Pod News, o podcast do Vida News. Aqui você acompanha notícias, informações, dicas para o cotidiano em forma de conversas leves e descontraídas. A partir de agora também estamos transmitindo ao vivo pelo canal da Rádio Vida Nova FM, youtube.com/Vida Nova FM 91. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal e clique no sininho para ativar todas as notificações e não perca nenhuma transmissão do Pod News. O Pod News é um espaço onde exploramos temas relevantes e estimulantes para todos os nossos ouvintes. Hoje temos um episódio emocionante e inspirador. Conversaremos com o atleta Samuel Júnior Souto Fidelis, que recentemente conquistou o top 2 na modalidade bodybuilding, até 95 quilos do campeonato Mister Minas de fisiculturismo do IFBB Minas. Uma jornada de superação que nos mostra que os limites estão onde acreditamos que estão. Aproveite para deixar o seu like aqui na nossa transmissão ao vivo e deixa eu dar bom dia, as boas-vindas aqui para o nosso convidado, então. Bom dia, Samuel, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudia. Muito obrigado. Bom dia, ouvintes da Rádio Vida Nova FM. Joel, é um prazer enorme estar aqui. Poder contar um pouquinho da nossa história, do nosso esporte, né? Que vem crescendo muito aí no cenário mundial. Maravilha. Ô Samuel, primeiramente nós gostaríamos de parabenizá-lo por essa conquista. Também ao Guilherme, né? O Gui Bretas, que não pôde estar aqui hoje devido a um compromisso agendado. O Gui também participou da competição, levou o top 2 em 2 categorias, além de ser premiado como treinador de uma atleta top 2, treinador do Samuel. É uma honra muito grande saber que Goiânia foi tão bem representada por 2 atletas exemplares. Então fica aí os nossos parabéns a vocês dois. Muito obrigado, Cláudia. E a gente ficou muito feliz, né? Já ficamos muito felizes ontem, né? Na hora que a gente recebeu o convite da rádio, de poder contar um pouquinho da nossa história, né? Isso. Que, como você disse, não só de superação, não só por minha parte, também do Guilherme, né? A gente vive um esporte que ele nos exige muito fisicamente, né? E mentalmente também. Então requer muita sabedoria, apoio dos familiares, das nossas companheiras, né? Que estão ali o tempo todo com a gente, os amigos e as pessoas que estão o tempo todo torcendo pra gente, né? Então é um momento que a gente está aproveitando, dando um descanso que a gente precisa e buscar algo melhor daqui pra frente, né? Muito bem. Então, você que nos acompanha, não esqueça, deixa seu like, se inscreva no canal e clica aí no sininho para ativar todas as notificações, assim o YouTube vai te avisar sempre que o Pod News estiver no ar. Então, Samuel, observando um pouco da sua história, quando você começou a treinar, aí você tinha obesidade, né? Teve de emagrecer mais de 30 quilos, né? Para começar a competir. Conta pra gente essa sua história de superação, se você tinha obesidade na infância, como é que foi que você decidiu mudar a sua história? Conta aí pra gente um pouquinho da história. Cláudia, na verdade, quando eu era criança, eu tive alguns problemas de saúde em relação ao meu olho, né? Enxergo pouco no meu olho esquerdo, eu tomei remédios abaixo de corticoide, que é uma medicação que não todo mundo conhece, mas também, pra mim, eu tenho um certo problema com ela. Eu enchei, emagreci, mas eu consegui emagrecer e manter por um bom tempo. Como eu jogava futebol toda semana, todo dia praticamente, a gente conseguiu manter um corpo bom, um físico bom. E assim que eu saí do ensino médio, que você começa a trabalhar, a responsabilidade de adulto chega, a gente começa a deixar um pouquinho a parte da saúde de lado, né? E em 2016 eu comecei a acompanhar o fisiculturismo. Eu acompanhava, mas não tinha assim, aquele desejo de ser grande, de ser atleta, não tinha esse desejo. E não me via naquilo. Comecei a treinar, né? A primeira academia que eu treinei foi lá na Ponte de Equilíbrio, com o Vaguinho lá, na época. Só que também não tinha aquela constância, ia, faltava. E isso foi por algum período. Eu conheço o Guilherme desde criança, né? A gente é de uma família próxima, a tia dele é casada com meu tio, faleceu infelizmente, né? E a gente já se conhecia, só que a gente veio fazer um trabalho a partir de 2021, né? Que veio a pandemia, aí eu tive alguns problemas, que eu não tenho dificuldade nenhuma em falar, que é familiar, dívida,
que exigiram muito do meu psicológico, eu sem fiquei dúvida. mal. Graças a Deus eu não tive uma depressão, porque eu tenho minha família que me apoia muito, meus amigos que são muito importantes para mim, Verdade. e mais a convicção de acreditar que o dia da gente ele pode melhorar a cada dia que se passa, né? E eu lembro que o Guilherme trabalhava ali na Power Fit, e eu comecei lá a frequentar. Logo em seguida abriu a Unifit. Ele foi para lá, eu fiquei alguns dias na Power Fit ainda. Aí eu falei, ô Guilherme, eu ainda vou começar com você. Aí a gente passou, eu fui treinar na Fisioforma, e uma certa resistência para poder ir para Unifit na época, e treinava na Fisioforma, fui treinando, e eu achava que eu treinava pesado, que eu treinava bem, que eu era... Só que comecei a cair de novo naquela inconstância. Vai uma semana, falta um mês. Que é o que acontece com a maioria das pessoas, né? E nesse meio tempo, eu tô amigo com o Raimundo, e ele começou a falar, você não treina. Treino? Não, você não treina não. Eu treino. Então vamos ver se você treina. Vou lá treinar um dia que você, depois você vai lá na Unifit comigo. Falei, combinado. E assim a gente fez. Assim, Cláudia, eu tinha um certo limite de peso que eu pegava, eu achava que eu era forte, realmente achava. Uhum. E eu fui treinar no Unifit, cheguei na Unifit, um dia eu não lembro quem era na época, uma mulher fazendo um agachamento que eu fazia com praticamente o dobro do peso que eu pegava. Dobro. Aquilo pra mim já foi um choque emocional. Então, tipo assim, peraí. Eu fui treinar com os meninos, hoje, que é um ponto forte meu na musculação, que é o meu ombro, eles me fizeram vomitar com 8 quilos. Que isso? Então, tipo assim, é o músculo que eu mais desenvolvi nesse período, um dos que eu mais desenvolvi, é o que eu menos gostava de treinar. E graças a Deus, isso foi uma abertura de olhos para mim. E foi quando eu e o Guilherme começamos a fazer um trabalho, eu pesava 120 quilos, né? Obeso mesmo. Alguns problemas de saúde em relação a triglicéridos alterado, a glicose estava começando a alterar. E fora o fator da autoestima que estava lá embaixo, né? E isso mexe muito com o homem, em todos os aspectos, né? Então a gente começou a fazer um trabalho, a gente fez um trabalho a princípio de um ano, onde nesse um ano eu consegui chegar aos 100 quilos, foram 20 quilos, né? E isso foi em 2021, e a gente começou a conversar. Como eu tinha o sonho de competir, não de ser atleta, eu falei com ele, a gente conversou na época e resolvemos fazer o trabalho. E nesse meio tempo, a gente fez o trabalho para justamente chegar ao ano de 2022, que era um ano que a gente ia tentar competir, né? Infelizmente não deu no ano, a gente continuou fazendo trabalho. A gente começou em junho de 2021. Em junho de 2022 eu tinha perdido esse peso. E de junho de 2022 a abril de 2023 eu já tinha formado um corpo atlético. Mas com alguns pontos fracos, mas era uma estreia, né? E a gente fez esse trabalho. Então foi quando eu comecei a minha trajetória como atleta de fisiculturismo. Aprendi muito, né? Como pessoa, como homem, os erros que eu cometi no meu passado, hoje, graças a Deus, eu tive a oportunidade de aprender com esse esporte. Muito rico, com as pessoas que eu convivo hoje, né? Que são 90% das pessoas do meio. Então, o Cláudio, a gente fez esse trabalho. A gente fez um trabalho muito bom pro meu primeiro campeonato. A gente conseguiu um top 6. Foi muito significativo para mim. Também emocionante, né? Você Ajuda a motivar mais ainda, sim, né? sim. Quando você pisa no palco ali a primeira vez, que você vê as pessoas torcendo por você realmente, de verdade. Aquelas pessoas que estavam com você ali o tempo todo, né? E a gente conseguiu, né? Passar por esse período. Foi que nesse meio termo eu conheci a minha namorada que está comigo hoje, que é uma das pessoas que mais me apoia. Chama Alba, né? Um abraço aí, inclusive. Amo muito ela, uma pessoa que faz tudo que pode para me ajudar. Ah, que bom. A minha mãe, meu pai também, às vezes tem que me aguentar, que a gente fica meio chato, né? A restrição
alimentar. Os meus amigos, então, às vezes É porque tem também. que ser muito disciplinado, Sim, né? sim. E a gente passa muita fome, na verdade, né? O Joel, ele passou por um processo, ele sabe como funciona. Então, é um pouco mais melindroso, porque você tem que mexer no seu corpo, você tem que mexer na sua parte hormonal, você tem que mexer com tudo no seu corpo para poder alcançar o seu objetivo. É como você falou que o psicológico também tem que estar bacana, né? Sim. E até os meninos que trabalham com amigos, às vezes, sofrem um pouquinho, porque você fica um pouco alterado, eles não têm culpa nenhuma, né? Então, nesse meio tempo, do meu primeiro campeonato agora, eu fiz algumas mudanças que ajudaram muito, né? Não só na parte psicológica. Eu conheci uma pessoa maravilhosa, que é o meu psicólogo, chama Matheus, trabalhava lá na Carla Marina, que é uma pessoa que me ajudou muito nesse período, através de uma terapia que eu fiz, né? Pra gente tentar cercar esses gargalos que estavam atrapalhando. Então foi uma preparação muito mais tranquila em alguns termos. A ansiedade, ela nunca deixa de existir, né? Mas acabou que a gente culminou em tudo isso, né? Nessa... Querendo ou não, uma alegria pra gente. Mesmo algumas coisas não saindo da forma que a gente ainda queria, né? Essa sua preparação aí para o campeonato Mister Minas, assim, o que que você destacaria aí nessa experiência que você teve? Ô, Cláudia, a dificuldade que a gente passa mesmo é a questão da alimentação, né? Mas tem uma coisinha que é um incremento que chama-se exercício cardiovascular, que esse exige da gente, muito. Porque você vai estar cansado, você vai estar no seu limite, você tem que fazer. Você não tem opção, você tem que fazer. E a gente sempre lembra que você está fazendo um e o seu adversário está fazendo 100 vezes mais que você. Então, você fica naquela... Peraí, eu tô morto, eu tô lá deitado, arrastando, mas você levanta e vai fazer. Então, muita gente não entende por que a gente está fazendo aquilo. Eu falo que às vezes lá no bairro eu tô fazendo a minha caminhada, fazendo meu cardio, segunda a segunda, no mesmo horário, todos os dias, de manhã, de tarde, fora que eu já faço na academia. E as pessoas, às vezes, elas veem você falando e não entendem por que você está fazendo aquilo, né? Mas a gente já sabe, às vezes tem aquela crítica ali, às vezes, porque justamente a pessoa não conhecer do nosso esporte, que exige tanto. E junto com esse exercício cardiovascular, você ainda tem que dar conta de todas as outras coisas da sua vida. Que é o seu relacionamento, que é o seu trabalho, que é a sua família. No meu caso, que eu tenho um filho, que é o Ian, que eu amo muito também. E conseguir conciliar tudo, né? E é uma vida muito, assim, corrida pra gente, né? Então, a gente respira o fisiculturismo 24 horas por dia. É ter que levar a marmita pro serviço, é ter que almoçar, comer todos os dias no mesmo horário. Graças a Deus, a empresa que eu trabalho, a Cenibra, hoje o meu gestor, né? Que eles acabam que todo mundo hoje já entende, né? Essa mudança que eu fiz na minha vida. E acaba que você se molda aos seus horários, você tira ali uns 10 minutinhos, come a sua marmita, você para no seu almoço, você vai lá, faz a sua alimentação e você consegue conciliar, né? Então é um processo constante, né? Então a gente aproveita desses processos para a gente buscar aprendizado para a gente e poder estar motivando as pessoas também que estão numa condição, às vezes, não acreditar em si, mas é capaz, né? Basta acreditar. Basta acreditar. Body Builder. Como que é? Fala pra gente sobre essa questão de ser atleta Builder. bodybuilding. O atleta bodybuilder é aquele atleta que ele busca uma musculatura mais avantajada, né? O cara maior. A gente chama do físico em X, né? Que é uma cintura escapular muito larga, junto com as pernas bem grandes. E o corpo, todo o formato muscular acompanhando o tamanho do seu corpo. Então, eu ainda estou nesse processo de construção desse físico, né? Ainda tem um belo caminho ainda para poder chegar no meu limite, né? Então, Cláudia, tem essas diferenças. Por exemplo, o Guilherme, ele busca o físico em V, o shape em V que fala. E além de ser uma categoria que busca o físico de praia, que é a Men's Physique, que é a categoria dele, né? Então ele tem o meu físico é um físico mais robusto, o físico do Guilherme é um físico mais slim, aquele físico mais trabalhado, um físico mais bonito.
E o Guilherme é um cara que ele vai ficar condicionado o ano inteiro. Diferente de mim. Porque eu preciso comer mais, eu preciso sujar mais às vezes, não sempre, para poder manter a minha quantidade de massa muscular que é totalmente diferente. Apesar de ser um cara grande também, apesar do tamanho dele, mas ele é um cara grande também, em questão muscular, né? Então não é só ficar musculoso, Tem todo um trabalho, né? E aí a gente faz os períodos de treino, né? Às vezes você tá treinando com muita carga e quando vai chegando nessa fase que você tem que cortar a alimentação, você tem que diminuir os seus exercícios para poder justamente manter um pouco dessa massa muscular e abaixar o nível de gordura que a gente aumenta nesse processo que a gente chama de off-season, né? Que é a construção muscular nossa. Então é todo um processo. Então para a pessoa se encaixar nessas modalidades aí, já tem que ter ali um biotipo que já tenha tendência a ficar mais definido em certa modalidade, ou qualquer corpo trabalhado dentro das condições ali pode se encaixar em qualquer modalidade? Cláudia, hoje eu posso falar que a pessoa ela consegue ser aquilo que ela quiser. Só que, por exemplo, eu sou um camarada que eu dificilmente me encaixaria na categoria do Guilherme. Dificilmente. Por conta da minha robustez. Não só pelo fato de eu ter sido obeso, porque eu já tenho esse tamanho de natureza. O seu físico já requer isso. A gente fala eu não sou profissional de educação física, mas eu tenho propriedade para falar que a gente tem 3 biotipos, que é o endomorfo, né? Que é o meu caso, que é aquela pessoa que trabalha, o peso não cai nem. Tem o mesomorfo, que é o cara que tem um corpo praticamente perfeito. E o ectomorfo, que é aquele cara que come, o corpo dele não desenvolve, né? Então a gente tem esses 3 tipos de corpo. E cada corpo ele consegue se encaixar dentro da categoria. 90% dos bodybuilders hoje, eu falo a minha categoria, eles são endomorfo, são os camaradas mais pesados. O endomorfo consegue, o mesomorfo consegue e o ectomorfo também consegue, mas eles têm que trabalhar muito mais, se comer muito mais que a gente. E eu sofro muito com comida, às vezes eu tenho que manter uma certa alimentação para meu peso não disparar também. Olha aí, tem que ter Entendeu? todo um controle. Tem. Tá. Antes das competições, aí o atleta necessita diminuir aí seu percentual de gordura corporal. Você está falando aí questão de alimentação, né? Porque para que os músculos fiquem mais nítidos, né? Como é Sim. que é esse processo de secar para um campeonato? De ter esse controle aí? A semana, por exemplo, Cláudio, a gente faz uma restrição calórica muito grande, né? Junto com a musculação, mais o exercício cardiovascular. Essas duas questões, eles fazem que aumente o nosso gasto calórico. Pelo fato da nossa ingestão calórica estar lá embaixo, bem baixa, automaticamente você começa a ter uma maior queima de gordura. Então, todo esse processo ele é importante justamente para que a gente chegue ali no nosso limite. E o exercício cardiovascular quando você está aumentando a sua frequência cardíaca e também a sua respiração ali, por você estar fazendo uma atividade que exige mais do seu coração, o seu corpo automaticamente ele começa a acelerar mais o seu metabolismo, que é quando você consegue chegar ali naquele processo ali até a semana da finalização. E para a gente chegar no nível de palco, aí a gente passa por uma semana que chama de finalização, que é uma semana de desidratação, a gente desidrata o nosso corpo. Então a gente começa levando o nível de água e depois a gente abaixa esse nível de água no dia do campeonato até zerar a água. Né? Por isso que é tão importante ter um acompanhamento, né? Sim. A gente faz o acompanhamento médico, né? Porque é um esporte. Na verdade, Cláudia, as pessoas às vezes também confundem. E todo esporte de alto rendimento ele não é tão benéfico à saúde. Alto rendimento. A corrida ela impacta no joelho, ela impacta na coluna. O nosso esporte, como ele mexe com todo o corpo, a gente tem que estar sempre acompanhando. No meu caso, eu faço exame a cada 3 meses de coração, eu faço a cada 6. Então a gente tem todo um acompanhamento para poder manter uma longevidade no esporte, né? E fora os riscos de lesões que a gente tem na hora que a gente está treinando, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Questão de respeitar a carga que a gente está trabalhando e os períodos que a gente está passando, tem que saber respeitar estritamente. O que você diria, assim, das maiores dificuldades de quem decide ser atleta bodybuilding? As dificuldades, Cláudia? A maior dificuldade que você acha, assim, que você acha mais difícil?
Ô, Cláudio, eu acho hoje, eu posso te afirmar com toda certeza, que a dificuldade da pessoa é contra ela mesma. É lutar todos os dias contra ela mesma. É você, às vezes, dizer não para você mesmo todos os dias, que é o mais difícil. Né? O ser humano ele tem uma capacidade de aceitação muito grande, mas de negação também muito Sim, grande. verdade. É você ver um doce ali, você tá doido para comer aquele doce e você simplesmente ignorá-lo. Quem trabalha com amigos sabe que para mim, hoje eu não importo mais. Aprendi muito isso com o Guilherme. Uhum. O Guilherme é um cara que, assim, é na linha, ele não erra. Bem O focado. o Guilherme não erra. E eu aprendi isso com ele. Essa preparação para mim foi muito tranquila. Para quem quer fazer apenas um controle alimentar ali, evitar uma coisa ou outra, muitas vezes já não é fácil. Para algumas pessoas não é fácil, mas no seu caso ainda tem que ser um controle maior ainda, né? Sim, Cláudia. Assim, Cláudia, o pessoal, eles confundem. Hoje o pessoal fala muito regime. A gente não usa esse linguagem, a gente usa dieta mesmo. Uhum. Ô, Cláudia, uma pessoa normal, um ser humano normal, ele não tem que se restringir de nada que ele gosta de fazer, não. Ele consegue manter uma boa alimentação junto com atividade física e ter uma qualidade de vida boa, né? Ele pode tomar sua cervejinha no final de semana, quem gosta, né? Eu não bebo, então eu não faço, mas eu gosto de tomar minha coca, eu gosto de comer um biscoito recheado. Então, as coisas que a gente gosta, a gente aproveita quando a gente está ali naquela semana pós-campeonato, depois a gente volta para dieta. Mas quem quer hoje ter uma alimentação saudável, ter uma qualidade de vida, ela pode fazer as coisas que gosta, né? A gente chama de 880, né? Que é aquela pessoa que durante a semana ela segue tudo direitinho, no final de semana ela vai lá Dá e uma relaxada. dá uma relaxada, né? Entendi. Aqui, quais que são as suas inspirações aí no mundo do fisiculturismo? Existem atletas ou figuras assim que moldaram a sua jornada? Ô, Cláudio, eu tenho particularmente um atleta que eu sou muito fã dele, ele chama Kevin Levrone, né? É um fisiculturista que já subiu no palco do Mister Olímpio. É um dos caras que eu sou muito fã. Dos brasileiros hoje, eu acompanho muito o Marcelo Rossi, que é um cara que da Open, e tem um atleta que eu me identifico muito com ele, chama Leandro Pérez. É um atleta Open, bodybuilder pesado, né? Até as coisas que acontecem durante a preparação lembra muito, né? A questão da retenção de líquido, o físico ficar muito sujo, gordinho mesmo ali, redondinho. A gente, às vezes você acha que não vai chegar, e você chega. Então, são atletas que eu gosto, me inspiro, né? Em questão de físico, um físico estético muito bonito. Para quem gosta do esporte, né? Sim, Porque tem gente que claro. acha muito avantajado, que não acha um físico tão legal. Mas são atletas que hoje eu gosto muito, né? E são atletas que hoje eu falo, não o Kevin Levrone, mas tanto o Leandro Pérez quanto o Rossi são atletas hoje que já estão aí, já são realidade, são brasileiros, gosto muito, né? E a gente vem acompanhando frequentemente. E tem hoje o atual Mister Olímpia também, né? Que é o Derek, né? Que é um grande fisiculturista, que é um cara também que eu acho muito bacana o nível de trabalho que ele tem. Vai Né? servindo de inspiração, Sim, né? sim. Falando mais aí sobre esse esporte em si, como é que você vê o papel do bodybuilding, não apenas como uma competição, mas como uma forma de promover aí disciplina, saúde, bem-estar? Você falou da luta da gente contra a gente mesmo, né? Que deve ser uma das maiores dificuldades. Você acha que esse esporte também ajuda nesse sentido? Cláudia, ajuda muito. É um esporte que ele te leva ao seu limite, ele te faz tudo que ele mexe com o seu psicológico, assim, a nível de você achar que você não é capaz. E quando você tem a oportunidade, que você chegou lá no final da sua jornada, você vê a quantidade que você é capaz, o tanto que você é forte para passar por aquele processo. E eu estou vivendo essa semana, por exemplo, uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida passar. Tudo em relação ao esporte. E eu posso te afirmar, Cláudia, aconteceu com a gente uma situação no campeonato que mexeu muito comigo, mexeu com o Guilherme também. A gente teve a oportunidade de encontrar um menino de 20 anos, né? Que teria tudo para poder estar num mundo totalmente diferente, né? E tá lá, se virou, porque o nosso esporte é caro, né? A gente não tem recurso. Ele se virou, os pais dele ajudaram, ele estava lá, deu a cara a tapa,
foi lá, ganhou seu troféuzinho, voltou para casa feliz, a gente conseguiu dar ele uma ajuda lá na hora do campeonato e todo mundo ficou muito feliz. Mas o esporte em si, ele consegue sim mudar a mente das pessoas. As pessoas conseguem. Eu não vou falar o esporte não, Cláudio, eu vou falar a, não, a musculação hoje, o esporte em geral, ele consegue fazer isso com as pessoas. Qualquer esporte. Qualquer prática de atividade física ela é capaz de levar as pessoas a uma condição melhor que elas estão hoje. Qualquer pessoa, Cláudio. E é muito importante as pessoas pensar por isso. Né? Uma caminhada, quem gosta de fazer, gosta de andar no meio do mato, ali faz na BR, tem gente que faz na BR, que não tem condição de pagar uma academia, mas se fizer, você vai lá, cada dia você vai observar uma coisa, psicologicamente é muito bom. Olha, que bacana. E eu vou lembrar que o ouvinte da Rádio da Nova FM, também quem já está acompanhando pela live, está podendo ver, né, que o Samuel também trouxe o troféu, grandão troféu. O pessoal vai poder ver também. Tem medalha também, né? Eu trouxe a medalha do meu top Do 6, do meu primeiro campeonato. Essa Nossa, significa muito para mim, viu? Uma super medalha. O Cláudio, é uma medalha que significa muito para mim. Mostra ela aí pra gente. Para quem está acompanhando na live poder ver. Você que está na live aí, ó. Olha o tamanho dessa medalha. Essa medalha... Você ela... afastar um pouquinho do seu troféu para você poder mostrar essa medalha. Só para o pessoal ver ela toda. Que é grandona mesmo. Olha. Então Conta um pouquinho pra gente essa dela. medalha, Cláudia, ela é o meu xodó. Até mais que o troféu. Porque ela é o meu símbolo de superação. Ela é aquele que eu achei que eu não ia conseguir, que eu não ia ter um físico competitivo, que eu não ia conseguir lá subir, que eu não ia conseguir fazer as coisas que eu fiz. E a conquista dela te mostrou que você é capaz. Que, então, assim, na verdade, gente, quem está acompanhando aí, o troféu, a medalha é só uma simbologia do seu trabalho, daquilo que você fez durante esse processo. Verdade. Então... Você pode ir lá e competir sozinho. Você fez o seu trabalho, você fez seu trampo. Então você tem o direito de comemorar aquilo que você fez. Sem dúvida, claro. E fala pra gente qual mensagem que você deixaria para quem está nos ouvindo, está nos assistindo também pela live, para aqueles que estão buscando inspiração para transformar aí suas vidas através do esporte, o fisiculturismo, a musculação. O que você diria para essas pessoas? Cláudio, eu diria para elas acreditarem mais nelas. Para elas buscarem um equilíbrio emocional, um equilíbrio físico, um equilíbrio espiritual, que elas conseguem, elas são capazes, não só no esporte, mas na vida como um todo, que tudo sirva de aprendizado. Não há dificuldade que nós não conseguimos superar. Então, nós temos a maior capacidade do mundo de passar por cima de qualquer coisa. Basta as pedras que a gente encontrar no caminho, a gente não fazer dela um muro, sim uma ponte, passar por cima. É bacana porque você estava aí falando que realmente você passou por muita coisa que não foi fácil para você, inclusive começou lá na pandemia, enfrentou muita coisa e no final das contas valeu muito a pena. Sim, é assim, Cláudia, é muito ruim quando você olha, eu tenho a minha foto, quem acompanha minhas redes sociais aí, quem vê a minha foto aí sabe, quem me conhece também sabe como eu era. Eu olho aquela foto, hoje eu tenho vergonha de como eu era. Né? Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente daquilo que eu era. Então muitas pessoas às vezes nem me reconhecem pelo tanto que eu mudei. Né? Então, justamente essa mudança ela foi muito grande. Então, para mim é muito significativo toda essa mudança, sabe? Então, você que está aí nos ouvindo, escutou o recado, né? Então é só acreditar, né, Cláudio? Não tem acreditar que todo mundo é capaz. Não tem ninguém que é capaz. Um ser humano ele é capaz de se moldar a cada 20 dias. Basta passar os primeiros 20. Passou, você leva a sua vida ali normalmente. Os 20 dias, o primeiro como diz, você vai do céu ao inferno ali em questões de segundo. Mas passou os 20 dias, você não tem nada que você não consiga fazer, né? Então tá, foco, treino, disciplina, tudo isso é muito importante. Né? Também, e tem uma coisa que eu acho muito pertinente, a gente nunca perder a humildade e a essência da gente. Sem dúvida. Né? A gente não pode esquecer nunca das pessoas que então, tiveram com a gente aqueles momentos mais difíceis. E eu, graças a Deus, hoje eu
posso te afirmar que todas as pessoas que estão no meu convívio são as que estavam comigo no meu momento mais difícil. Ah, que bacana, que legal. Então, nós estamos chegando ao finalzinho do nosso tempo aqui. Eu quero te deixar à vontade para você fazer seus agradecimentos, se despedir dos ouvintes que estão nos acompanhando. Fica à vontade. Cláudia, eu queria agradecer a abertura do espaço para mim aqui, poder falar um pouquinho de mim, da minha história, do esporte, né? As pessoas que me ajudaram, tive algumas pessoas particulares que me deram apoio como atleta, né? A Cleide da Safira, a Aline da Diamantino, o Osmar me deu um apoio. E fora o apoio incondicional que o Guilherme me dá diariamente, a minha namorada, meus familiares, meu pai, minha mãe, meus amigos que torcem muito por mim. E aquelas pessoas que acreditaram no nosso trabalho, né? Que acreditaram que a gente seria capaz de passar por essa etapa. E deixando aqui uma mensagem, Cláudio, que eu acho muito pertinente. Eu estou falando muito da minha namorada porque ela não deixou de desistir nessa preparação, né? Eu pensei há uns 30 dias atrás em não competir, porque pesou muito o fator psicológico para mim. Eu tive alguns problemas muito sérios na minha preparação. E ela não deixou. Ela falou, não, você já fez até aqui, você vai até o final, você vai conseguir, eu vou estar lá do outro lado te esperando para te dar um abraço. O Guilherme vai estar lá felizão. Que legal. E todo mundo foi premiado, todo mundo recebeu esse benefício, todo mundo ficou muito feliz. Então, eu queria deixar esse agradecimento, né? E em especial meu pai e minha mãe, que me puseram no mundo, me criaram, e precisam de todo amor e ter essa paciência, né? Que às vezes eles não conseguem, não vão entender, Cláudia, porque são pais. E o pai da gente e a mãe da gente são as pessoas que mais amam a gente. Claro. Eles fazem de tudo pra gente. E minha mãe e meu pai, eles fazem tudo que está ao alcance deles para me servir. E o meu filho, que é meu xodó, é meu amigo, né? É pequeno, mas a gente é muito unido. Ah, que gracinha. Então, esse agradecimento eu queria deixar aí. As pessoas que trabalham comigo têm que me tolerar todo dia, né? O Marcondes, o Eric, né? O Hudson, tem os meninos que a gente fica no almoço lá, a gente brinca muito, o Zé Miguel, o Leandro, a gente tem um lá que a gente chama de maranhense, que chama Diego, Jaime. Então são pessoas que estão no meu convívio, no meu dia a dia. Tem um pessoal do escritório lá também que acompanha a gente aí frequentemente, já sabe da luta da gente. Então eu queria deixar esse abraço a todos, um abraço para vocês, para os ouvintes da Rádio Vida Nova, e queria agradecer mesmo o espaço aí. Tá certo. Nós é que agradecemos. Eu agradeço muito aí por você ter compartilhado sua história com a gente. Seu sucesso aí acaba sendo um grande exemplo, um verdadeiro exemplo de determinação e superação para as pessoas que estão nos ouvindo, para as pessoas que estão nos assistindo aí também. Puderam até ver aí durante a nossa live, estão vendo lá as imagens, as fotos. Acredito que uma deve ter sido no dia da competição, né? E estão podendo ver o resultado do seu trabalho. É muito bacana. Então, obrigado. Nós é que agradecemos por você ter trazido sua história pra gente. Não, eu agradeço mesmo de verdade. E só deixando uma adenda aqui, que eu não falei, mas o atleta que eu competi é um cara espetacular, tá? Físico que eu, sinceramente, eu fiquei impressionado. É um cara fora do comum, absurdo, né? Ele, inclusive, se tornou profissional, né? Queria parabenizá-lo também, né? Por ter se tornado um atleta profissional. Já tem um tempinho que tá batendo na trave aí. E a gente vai buscar o nosso. Eu, o Guilherme, a gente vai continuar trabalhando e em busca daquilo que é nosso também. Isso. Né? Muito bem, não para não. A gente vai ficar aqui na torcida. Não, tá bom? Sim. Mais uma vez, muito obrigada. Então, eu falei com o Samuel e você, caro ouvinte, não se esqueça de deixar aí o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para todas as notificações. Assim o YouTube vai te avisar quando o Pod News começar. Então, continue nos acompanhando no Pod News para mais conversas inspiradoras como esta do Samuel de hoje. Se você quiser ouvir sobre algum tema específico no nosso Pod News, você pode enviar a sua sugestão através do nosso Instagram, Vida Nova FM 91, ou do nosso WhatsApp, que é o 33-3421-2056. No Pod News, você sempre acompanhará discussões importantes para melhorar a nossa vida e a nossa sociedade. Se você quiser ouvir novamente o Pod News de hoje, você pode acessar a página da Vida Nova FM no Facebook, facebook.com/FM Vida Nova, e o link está disponível, tá? Assim como todas as edições do Pod News. E por aqui nós vamos seguindo com o Vida News de hoje. Mais uma vez, um abraço para você, Samuel. Muito obrigada. São 11h39. Segue por aqui o Vida News.